Gestão de ativos de TI ForceOne. A solução ForceOne fica armazenado na Amazon Web Service, onde é necessário que seja instalado um agente em cada computador para que esse agente envie as informações para a nuvem. Essa configuração deverá ser liberado no seu firewall ou proxy para que seja liberado e estabelecida essa comunicação. Agora vamos entrar numa console case teste aqui da Magma 3, onde irei apresentar algumas informações referente ao ForceOne. No painel de informações gerais, nós conseguimos visualizar diversos indicadores, como por exemplo, dinheiro economizado, tempo economizado, energia economizada, todas as ações que foram realizadas pelo ForceOne, as não conformidades e o total de ativos gerenciados. Nesse caso, os ativos são considerados computadores e usuários. Abaixo temos as ações que foram realizadas, então como por exemplo, correção de falha de atualização de Windows, desligamento de computadores, algumas instalações de software, mensageria, entre outras. Um pouco mais abaixo, destacamos as não conformidades, que são alertadas de forma automática após o agente instalado, onde fazemos algumas classificações, onde descrevemos os impactos que tal alteração causa dentro da empresa. Então, no caso severo e catastrófico, até leve e moderado, suas quantidades, as correções e os meses que foram encontrados as não conformidades. No menu à esquerda, nós iremos analisar agora os computadores e os usuários. Então, ativos, computador. Então, nos computadores eu tenho uma lista de todos os computadores com nome, informações de tag, informações dos agentes instalados, unidades administrativas, ou seja, onde eles estão localizados, e aqui outras informações como nota fiscal, informações de memória RAM domínio, sistema operacional, informações de rede e processador. Eu posso dar 2 cliques em cima de uma determinada máquina, por exemplo, vou clicar nessa máquina aqui C001, e eu consigo cadastrar algumas informações manuais, como bem patrimonial, número de série, informações de fabricante, e essas informações já são informações automáticas que após instalados o ForceOne, ele já envia essas informações para a console web. Então aqui tem informações de SO, informações com softwares que estão instalados nesse computador, informações das impressoras que estão nesse computador também, informações de hardware, por exemplo, memória RAM, ou então placa-mãe, informação de BIOS, que tem uma informação relevante aqui de BIOS, que é o serial da BIOS, informações sobre rede, então consigo verificar o IP público e as não conformidades desse computador. Por exemplo, esse computador aqui ele apresenta um bad block, né? Então possível perda de dados, aqui aparecem a data e a hora que teve o problema, e problemas de desligamento de computador, então aqui no caso o usuário ele desligou a máquina diretamente no botão. Retornando, tá? É só clicar no botão à direita, e agora falaremos um pouquinho sobre usuários. Então também tem uma lista de todos os usuários, tá? Com os computadores que eles acessam, as tags que eu posso associar a uma tag e as unidades administrativas onde esses usuários estão localizados. Mais à direita, a identificação auxiliar, que é o SID de cada usuário. Vou dar 2 cliques aqui em um determinado usuário, por exemplo esse C00186. Aqui vou ver as não conformidades, por exemplo, esse usuário ele deixou a máquina ligada em alguns dias, isso gerou um desperdício, então 5 horas desperdiçadas no dia XY. E vou fechar aqui também à direita. Explorando o nosso menu lateral, ainda existem outras possibilidades pela solução. Uma delas é a política de conformidade, onde podemos configurar diversas conformidades, onde conseguiremos ter alguns resultados, como por exemplo, na política de conformidade de computador eu consigo verificar agentes que estão sem comunicação, eu consigo verificar, por exemplo, os softwares que são necessários em todos os computadores, eu consigo, por exemplo, cadastrar IPs permitidos na minha rede e também verificar alterações de hardware, máquinas com desligamento incorreto, máquinas com sistemas operacionais desatualizados. Também conseguimos criar outras regras para o usuário, e aqui são energia e desperdício, impressão não permitida, então aqui alguns exemplos, né, onde eu cadastro o título de um documento, e se a pessoa imprimir alguma coisa que contém esse título, mais que uma página, eu sou notificado que tal usuário fez essa impressão. Isso serve também para a janela ativa não permitida,
onde eu consigo cadastrar palavras de janelas ativas que eu considero, no meu ponto de vista, não permitidas, por exemplo, Spotify, TCC, Twitter. E se o usuário acessar alguma janela ativa que contém esse tipo de palavra, seja no Excel, seja no Word, seja num navegador, nós seremos notificados aí dessa não conformidade de usuário e nos computadores aqui acima. Seguindo ainda nas configurações, nós poderemos também configurar remotamente os computadores. Então, por exemplo, aqui existem algumas políticas que já são pré-formatadas pela solução. Assim que a gente disponibiliza o acesso do cliente na plataforma, ele já automaticamente tem algumas possibilidades. No caso aqui eu destaco algumas, por exemplo, correção de falha de sistema operacional, criação de atalho, integração com soluções de Service Desk, desligamento de computador de forma automatizada, executar análise de rede, que é uma análise que fazemos se a máquina está com comunicação com a internet, correção de spool de impressão e executar scripts. Então, com esse último módulo de script, a gente consegue fazer várias coisas, por exemplo, trocar papel de parede, executar um script de bloqueio de USB ou coisas parecidas. Pelo ForceOne, ainda é possível realizar instalações de forma administrativa. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Adobe, o SetZip e o Kaspersky como instalações administrativas. Então, basta eu clicar no botão mais, realizar algumas configurações e com essas configurações eu consigo direcionar para qual computador vai fazer essa instalação ou posso instalar na minha empresa inteira. Tendo em vista a solução sem nuvem, então eu faço upload para a nuvem desse aplicativo e os computadores que têm esse direcionamento fazem o download deste aplicativo e fazem a instalação de modo silencioso. Tanto instalação como também desinstalação de software. Então, por exemplo, eu fui lá na regra de conformidade, nessa aqui de necessário, fiz uma verificação do que era necessário e fiz a instalação desse software do que faltava. E nos softwares permitidos, a gente diagnosticou que, por exemplo, o Office não é permitido e o SetZip também não é permitido por questão de licenciamento. Então, pela ferramenta, nós também conseguimos realizar uma desinstalação de um software de forma remota e na empresa inteira. Para a correção de alguns problemas, existem as políticas de mensageria. As políticas de mensageria são mensagens que podemos enviar aos usuários com alguns objetivos, ou um comunicado da empresa que é comum a todos, ou também com o objetivo de redução, conscientização, chamamos isso de endomarketing. Por exemplo, um usuário que deixa a máquina ligada e vai embora e gera um desperdício de energia, nós podemos enviar uma mensagem como essa, que ela aparece de forma como pop-up na área de trabalho do usuário, alertando ele de um possível problema, ou então, nesse caso, uma pequena orientação que ele deve desligar o computador no caso de uma ausência. Ainda existe um outro formato de mensageria, que é a mensageria de emergência. É quando temos algum problema, por exemplo, no nosso sistema de telefonia ou no software ERP, por exemplo, que ele deixou de funcionar ou vai passar por uma parada. Então a gente consegue comunicar isso de forma imediata a todos os colaboradores da empresa, evitando assim que isso gere algum tipo de chamado técnico. Então eu comunico antes que os usuários entrem em contato comigo. Então, bem simples de ser criada. Clica no botão mais, política, a mensagem, a hora que aparece, envio em 3 minutos, não importa em qual local esses usuários estejam, desde que tenham comunicação com a internet, eles receberão essa mensagem em seus computadores. Agora iremos explorar o nosso módulo de Business Intelligence. Esse módulo de Business Intelligence é o módulo onde conseguimos captar os principais insights da ferramenta, é onde a partir daqui nós conseguimos ter ideia do que acontece no nosso ambiente para que possamos cadastrar em políticas e isso gere as não conformidades para uma futura correção. Então esse painel de BI é um painel bem abrangente, onde eu consigo ver de forma aberta todos os meus ativos. Então, por exemplo, todos os computadores, as tags dos computadores, quantos são locados, quantos são próprios, quantos são terceirizados. Se eu rolar mais para baixo, eu consigo ver todas as não conformidades dos computadores. Então, computadores que foram desligados incorretamente, com bad block, faltando atualização, ou que falta, por exemplo, um software necessário.
Aqui um pouco mais abaixo, as unidades administrativas dos computadores, sistemas operacionais de suas quantidades e arquiteturas, memória RAM, frequência, informações de processador, informações de placa-mãe, informações de fabricante, informações de placa de vídeo, disco rígido e suas capacidades, e aqui a lista de todos os softwares da empresa, que é onde a gente começa a nossa análise. Então, por exemplo, às vezes a gente não sabe, né? Mas eu gostaria de saber aonde estão localizados todos os computadores que contêm um determinado software para fim de licenciamento. Eu vou citar um exemplo aqui, tá? Um exemplo que ela não é uma regra, mas, por exemplo, quem é que tem o Bonjour no meu parque? Eu dou um clique, o sistema já se molda, me mostra quem são as 7 máquinas. Eu posso cruzar uma outra informação, saber dessas 7 máquinas, quais são as máquinas de análise. Aperta a tecla Ctrl, o sistema vai se moldar mais uma vez e mostrar quem são as 2 máquinas, e eu posso já automaticamente exportar um relatório em Excel para trabalhar de alguma outra forma, ou de repente para fornecer esse relatório para uma outra equipe que vai fazer esse suporte e coisas do tipo. Eu clico no botão carregar e as informações elas retomam novamente para que eu possa estar analisando novamente tudo aquilo que eu acho necessário. Também possuímos um módulo de BI de usuário. Esse módulo de BI de usuário ele traz várias informações relevantes para o nosso negócio, informações essas que podem principalmente reduzir o custo da minha operação, além de fazer com que eu economize tempo, e grande parte das informações analisadas aqui tem grande objetivo na melhoria da segurança do nosso ambiente computacional. Então, por exemplo, nesse módulo eu consigo filtrar por datas, mais abaixo eu tenho a relação de todos os usuários do meu ambiente, os seus departamentos, quantos são terceirizados nesse caso, e aqui abaixo eu consigo verificar que eu tenho 96 usuários desperdiçando energia, 82 imprimindo coisas não permitidas e 45 acessando janelas ativas que são não permitidas, como eu mostrei lá anteriormente nas não conformidades e os seus cadastros. Abaixo as unidades administrativas e a quantidade dos usuários, e aqui começam os dashes de informação de análise dos nossos usuários. Então, por exemplo, no mês de agosto, a gente conseguiu diagnosticar que computadores que ficam ligados acima de 5 horas são considerados computadores que desperdiçam energia. Nesse caso, em agosto, tivemos 13.992 horas. Cada hora do computador custa em torno de 21 centavos. Então, se a gente fizer um cálculo de 13.000 horas vezes 0,21 centavos, a gente passa aí um desperdício de R$2.000. Valor esse que às vezes é insignificante para a empresa, porém existem outros desperdícios aí, como por exemplo o desgaste de peças dos computadores e também uma grande falha de segurança, uma vez que o computador está ligado e o usuário não está presente naquele ativo, possibilitando assim um outro usuário que possa acessar aquele computador. Aqui no gráfico à direita um outro diagnóstico, porém aqui já é de mouse e teclado sem uso, onde a gente consegue analisar uma ociosidade de mouse e teclado dos usuários. Então aqui é uma média diária de cada usuário por dia. Abaixo conseguimos analisar também os softwares mais utilizados da nossa empresa. Então nesse caso dessa empresa, o Tazi, que é um ERP de saúde, depois vem o Chrome em segundo lugar, F1 Message e por aí vai. E abaixo analisaremos aquilo que o usuário acessa. Um pequeno lembrete que o que o usuário acessa não é aquilo que somente vinculado à internet. Por exemplo, se o cara acessa alguma coisa no Excel ou no Word ou então no PDF, nós conseguimos também analisar, uma vez que a análise é feita baseado na janela ativa. Então, por exemplo, aqui voltou em dobro o brinde de loção corporal no dia, a hora, o tempo que ele permaneceu nessa janela e o usuário específico. Então aqui são inúmeras janelas, tá? Vocês podem reparar que aqui os processos eles variam do Chrome, Firefox, que são os principais. Se a gente rodar mais para baixo, com certeza irão aparecer outros processos aí de utilização do usuário. Então, por exemplo, aqui e-mail particular em alguns casos. E todos eles completos com início e final do foco, total de tempo naquela janela específica e o usuário. Abaixo, mais um gráfico e uma grid. Nesse gráfico, total de folhas impressas, então a gente consegue monitorar tudo aquilo que é enviado para o buffer de impressão.
tendo em vista o agente instalado na máquina, e aqui o título do documento que foi impresso, o total de páginas que foram impressas, a data, se é colorido sim ou não, o usuário e a impressora utilizada. Então a gente vai aplicar um filtro aqui rápido para análise. Então eu posso vir até aqui e selecionar, por exemplo, energia desperdício. O sistema vai moldar e mostrar quem são os usuários que tiveram esse desperdício. Eu posso descer um pouquinho mais abaixo aqui e de repente moldar ou cruzar informação com outro ativo, para que eu possa ter um insight um pouquinho mais elaborado aí da minha análise que eu quero fazer. Também depois disso eu posso baixar um relatório, por exemplo, eu quero baixar um relatório de todos os usuários que desperdiçaram energia e mandar para o departamento de qualidade, ou então compartilhar essa informação com o gerente de departamento ou coisas do tipo. Então é possível que isso seja feito também. Então, por exemplo, aqui eu vou compartilhar, eu quero saber quem é que do suporte que desperdiçou energia. Aperto a tecla Ctrl, cruzei duas informações e aí sim, energia mais do suporte, baixo o relatório ou então passo o acesso dessa funcionalidade aí para o nosso gestor de suporte. Finalizando a apresentação do ForceOne, ainda é possível baixar outro tipo de relatório, diferente dos outros dois relatórios já apresentados no Business Intelligence, que são os relatórios de computador e o relatório de usuário. Esse relatório de ativos completos é um relatório com outras informações que não são contemplados no Business Intelligence. Ainda também é possível cadastrar algumas informações, como por exemplo as unidades administrativas e vincular aos ativos, informações de notas fiscais e informações de tag para que sejam vinculados ao ativo e sirvam como filtros na utilização do BI. Por fim, existe a possibilidade da administração, onde é possível criar qualquer tipo de usuário com as suas permissões ou não, baseado nos perfis de utilização da ferramenta. Então, por exemplo, às vezes é necessário criar um usuário para o chefe de departamento do setor administrativo para que ele consiga analisar todos os usuários do setor administrativo. Então existe essa possibilidade também de ser realizado esse tipo de configuração. Por fim, em toda a solução existe esse item documentação, aonde é direcionado para uma central de ajuda com todas as áreas para a utilização do ForceOne, e também internamente na utilização da ferramenta é possível analisar uma documentação do problema exato que você vem tendo ali durante a utilização no módulo específico. Aqui abaixo do lado direito, um chat, que é um contato direto com o suporte técnico para que sejam sanadas as possíveis dúvidas e problemas técnicos também.